chinês é o seguinte: nas últimas 24 horas, mais de 60 mil novos pacientes venceram o coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde, um recorde desde o começo da pandemia. A proporção de curados também está num nível inédito e animador. Atualmente, o número total de recuperados está em 1.532.138. Isso significa que dos 2.227.514 pacientes contaminados pelo vírus chinês, 68,8% estão livres da doença. Com 82.772 mortes, a quantidade de óbitos, sem dúvida, assusta quando observada isoladamente. Contudo, a letalidade da doença apresenta um número abaixo da média mundial, hoje em 4,1%. Ainda sobre coronavírus, o professor Eduardo Massad, que estimou a morte de 17 mil crianças no Brasil por Covid-19 se as escolas brasileiras reabrissem, enviou um e-mail ao governo de São Paulo afirmando ter se enganado. Acho que foi na empolgação da discussão, escreveu o professor na mensagem a qual a Folha teve acesso. A declaração com essa estimativa dele havia sido dada em uma live do canal Butantan e divulgada na semana passada por uma revista especializada e por telejornais. O jornal também publica que o Brasil é um dos 5 países sul-americanos que continuam sem controle da transmissão de coronavírus, segundo cálculos para esta semana feitos pelo Centro de Acompanhamento de Epidemias do Imperial College. Pela 13ª semana seguida, diz a publicação, a taxa de contágio brasileira está acima de 1, o que significa que a velocidade de infecção está crescendo. A taxa indica para quantas pessoas, em média, cada contaminado pelo coronavírus transmite o patógeno. Augusto. Esse pessoal deve, naqueles minutos terríveis que precedem o sono, eles devem sofrer de uma amargura que eu não consigo imaginar a que ponto chega. Olha só, vamos começar aí pelos piadistas. Há uma cidade aqui em São Paulo, pequena, que está tendo um resultado extraordinariamente positivo no combate ao coronavírus, que usa, logo que são detectados os primeiros sintomas da doença, usa um coquetel que inclui coronavírus e o número de óbitos é praticamente 0. Funcionou. Quem sabe o efeito que provocou no caso do presidente Bolsonaro? Pode ter feito bem, pode ter ajudado a não piorar. Não se sabe. Isso aí, como lembrou bem o Guilherme, é para ser discutido depois. Terceiro, Cuba usa. E os 3 cubanos honorários, os 2 cubanos honorários, não fizeram nenhuma menção a essa informação aqui veiculada ontem. Eles usam. Tá? Faz parte lá do protocolo. O sujeito é internado, já vai logo tomando cloroquina. Mas eu vou sair dessa e entrar na insistência, já agora patológica, em que esse pessoal tenta prolongar um pesadelo que está passando. O que eles chamam de vírus sob controle? Eu estava até brincando antes do programa com o nosso Vitor Brown, que ele também estava confuso quanto a isso. Eu disse, não, acho que vírus sob controle é o seguinte, tem aí um super vírus, fala, hoje vão 3 para Andradina, voltam 4 de Campinas, outro se prepara para viajar para Taquaritinga, isso é vírus sob controle? A situação, infelizmente, para o jornalismo terrorista, ela está melhorando e passando. São Paulo está em plena curva ascendente. Todos os números de julho, todos são melhores que os de junho. Nenhum recorde desses que eles gostam de dar em manchete foi ultrapassado. Só o único recorde que foi estabelecido foi o do número de recuperados. Falei que o coquetel, estava confuso aqui, falei que coquetel inclui coronavírus, cloroquina, evidentemente, é isso que eu me referia. Eles falam tanto em coronavírus que você vê coronavírus por todo lado. Eles usam cloroquina em Porto Feliz, a cidade, e usam em Cuba. Mas voltando a esse assunto,
Meu Deus do céu, reconheçam que em São Paulo as coisas vão bem e em todo o Brasil, tá? O país, ele chegou àquela reta que precede a curva ou já está na curva. Enquanto eles ficam em casa fazendo piadinha, né? Se é que ficam em casa, porque esses bolos da vida, esses deveriam se recolher a uma quarentena voluntária, porque ia melhorar o clima no país. Mas eles ficam aí fazendo discurso. Eu ontem tive o prazer, já disse aqui, de sair para almoçar numa cidade que vai recuperando a aparência de normalidade. Vamos conviver com o vírus por algum tempo? Vamos. O número de mortos é alto e infelizmente é. Mas infinitamente superior e inferior ao número previsto por esse Imperial College ali, que reúne umas bestas quadradas que fazem cálculos à distância. Eles não conseguem calcular por milhão. Eles não conseguem. O Brasil é o 10º e não o 2º em mortes por milhão. Isso resolve o problema de quem perdeu alguém, né? Algum parente, algum amigo? Claro que não. Claro que não, é uma guerra. Só que no meio dessa guerra tem os piadistas de Araque, tem os picaretas que vivem de cálculos que não se confirmam e tem pessoas que procuram a seriedade como nós e procuram a verdade. Então, eu repito, em julho, o Brasil está bem melhor do que esteve em junho. Divulguem isso, sejam clementes, repito, com os leitores brasileiros que ainda restam para os jornais e os telespectadores que ainda acreditam nos telejornais que parece que transmitem diretamente de velórios. Ô Fiuza, resta ver agora o que vai acontecer com esse professor de matemática que fez essa previsão catastrófica, absurda, de que 17 mil crianças iriam morrer se as escolas reabrissem, né? Se as aulas presenciais voltarem, e essa estimativa dele, inclusive, foi levada a sério, quase levou, por muito pouco não levou, o governo de São Paulo a rever o calendário de volta às aulas aqui, Fiuza. É muita irresponsabilidade e ele usa inclusive a palavra empolgado, né? Eu falava anteriormente sobre como é que eu vou dizer, os parasitas ali do PSOL, né? Que vivem dessa vida ruim, né? Dessa mesquinhez, de ficar catando ali uma emenda de palavras para fingir que está transmitindo uma mensagem. É uma vida miserável, né? Espiritualmente miserável. Eles vivem disso, e eu dizia para eles, parece que há uma excitação, né? A chegada do vírus para um parasita desse é como a chegada de um irmão. Eles estão felizes, eles estão aí eloquentes, né? E eu usei, e aí, tragicamente, o próprio professor usa essa palavra, né? Eu fiz uma projeção como essa, muito grave, por ser uma projeção equivocada, portanto, leviana, na empolgação da discussão. Essa discussão empolga alguém? Eu não conheço este professor, não posso falar sobre ele, mas aproveito para dizer que tem sim muita gente empolgada com essa perspectiva tétrica, né, de aprisionamento geral, com essa perspectiva horrenda de patrulhar os outros, de patrulhar o jeito dos outros viverem, de onde você foi, onde você voltou, estava com a cara limpa ou não estava com a cara limpa, né? Você acha que o Augusto Nunes foi almoçar, né? Saiu para almoçar lá com todo o protocolo de segurança, distanciamento, máscara, não sei o quê. Aí ele chegou lá e tirou a máscara para almoçar, né? Isso dentro do que todas as diretrizes de saúde mostram, dentro dos controles, das normas prescritas, de distância, de um ambiente não aglomerado, você não pode afirmar que uma pessoa sem a máscara estará contagiando alguém ou sendo contagiada ou contaminada, né? No entanto, isso está desaparecendo, Vitor, da paisagem. O rosto, a cara limpa,
está ficando estigmatizada. Tem gente fotografando, já disse. Tem gente indo à praia para fotografar alguém que sai de um mergulho do mar, sem máscara, evidentemente. Né? É uma tendência muito triste que a gente tem que alertar. E sobre as estatísticas é exatamente isso. Todos os dados do registro civil mostram o declínio nos óbitos. Né? Quer dizer, a ocupação de hospitais é declinante. Como é que você pode continuar? E aí eu falo da empolgação, né? Que seria uma empolgação, uma excitação mórbida. Como é que você pode continuar com essa premissa de que a epidemia está escalando? Ela tem a questão do controle. Bom, o Imperial College foi o pai. A mãe do lockdown é a OMS com a China e o pai é o Imperial College. Né, com uma projeção absolutamente absurda, disparatada, que o próprio Imperial College e o Neil Ferguson já reviram, já disseram que não estava correto, não estava fundado em premissas corretas. Então, vem uma instituição como essa, com uma diretriz estranha, né? Assim, parece que não quer sair da epidemia, assim como o Instituto Butantan, né? Natal Live, onde estava o professor empolgado. Essas pessoas querem falar disso para sempre, é isso? Isso lhes traz alguma oportunidade? A gente fica com essa dúvida. Então, o fato hoje é esse, quer dizer, existe, claro, um avanço do contágio, a gente sabe que o contágio vai avançar um pouco mais, até haver a imunidade de rebanho, que nós já aprendemos, mas isso não significa que as pessoas estejam sofrendo, né, e que as pessoas estejam em risco. Né? Então, os grupos de risco provavelmente estão mais protegidos porque as mortes estão caindo.